Olá pessoal, boa noite. Estamos começando encontros online dentro desta campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Nós estamos no 33º dia desta campanha e você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Glória a Deus, que bênção! E hoje é o dia de nós lermos Apocalipse capítulo 15. Então você que está chegando, seja bem-vindo. Isabel Catarina, Audrey, Nadir, boa noite. Shalom, Meire, Celi, sejam bem-vindas. Débora, boa noite. Pessoal chegando, estamos no 33º dia desta campanha. Que bênção! Boa noite, Elza, Roberto, Shalom, boa noite. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Boa noite, Márcia e Sandro, Shalom, boa noite. Boa noite, Ariela, seja bem-vinda. Verônica, Marisco Deler, Ivone, glória a Deus. Pessoal chegando. Alice, Simone, Gisele, que bênção. Rafaela Escudeler, boa noite. Shalom. Tuca, Júlia, pessoal chegando. Tairone, Eliana, Beth de Londrina, boa noite. Shalom. Sejam bem-vindos e bem-vindas aos encontros online. São 40 encontros. Hoje é o encontro de número 33. Boa noite, Raquel, Irene, boa noite, Cida, boa noite, Eduardo, sejam bem-vindos e bem-vindas. Shalom, glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos dar início à live de hoje, né? Vamos entrar no assunto de hoje. Temos uma convidada especial, como temos tido nos últimos dias. Cada live tem sido um tempo precioso. Boa noite, Neila, boa noite, Gisele, boa noite, não consigo dizer, então eu vou dizer só Ariete. Boa noite, Valquíria. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais um minutinho e a gente vai começar. O pessoal está chegando. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Hoje estamos completando 33 dias dos 40. Que bênção. Boa noite, Rita. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Laude, Jasmine, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom. Boa noite, Shalom. Mavi, bem-vinda. Pessoal, vamos começar então. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, exaltamos o nosso Deus, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Senhor nos céus e Senhor na terra. O Deus que pelo poder da sua palavra criou o universo, tornando visível o invisível. O Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe. Nós te adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo, ao que se assenta no trono, ao Cordeiro, aos 7 Espíritos de Deus, nossa adoração, nosso louvor, nossa celebração. Aleluia, bendito, glorioso és tu, ó Deus, tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu te assentas no mais alto e sublime trono. Tu és digno de ser adorado, poderoso, grande, maravilhoso, o Deus bondoso, amoroso, o Deus de toda graça.
Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós te adoramos, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, aquele que anuncia desde a antiguidade aquilo que ainda não aconteceu, que tudo faz segundo o conselho da sua vontade. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Tu és o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Tu és o Rei da glória. Teu reino domina sobre tudo, por isso nós te adoramos, por isso nós te exaltamos. Tu és o Deus bondoso, cheio de compaixão, clemente, longânimo, cheio de misericórdia, fiel, perdoador, Deus benigno, Deus da aliança, Deus amoroso. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Glória e majestade estão diante de ti, força e formosura no teu santuário. Glória, honra, majestade e poder pertence a ti. Só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Nós nos prostramos, nos rendemos diante do teu governo, diante do teu poder. O teu reino é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós te adoramos. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita assim na terra como nos céus. Em nome de Jesus. Ministra no Senhor nesta live, neste encontro, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos fazer a leitura do nosso texto básico da campanha, o texto fundamental que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 34 e 35. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ceifa é colheita. Nós proclamamos que nós rompemos e nós acessamos a colheita sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ter uma convidada super, mega especial e eu vou aqui enviar a solicitação para que ela então esteja aqui comigo, aguardando, conectando. Chegou. Olá. Isabel Catarina, boa noite. Boa noite. É uma alegria e é uma honra receber você aqui na nossa live Encontros Online, dentro dessa campanha. E sempre a gente começa dando a liberdade para os nossos convidados para que eles se apresentem, né? Então, com você não vai ser diferente. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é você? De onde você vem? Qual é a sua origem? Né? Para que todos possam te conhecer. Tá. Boa noite, todo mundo, primeiramente. Meu nome é Isabel Catarina. Eu tenho 19 anos. Eu sou de Londrina, mas eu mudei em 2018 definitivamente para Campinas por conta da faculdade e por conta do propósito de Deus. Eu faço economia, eu estou no 3º ano, mas também conhecida como ciências econômicas. E a economia tem um charme, porque ela não só é uma ciência, mas também, como muitos dos meus professores gostam de dizer, é uma arte também, e isso que eu gosto bastante. Eu faço parte do ramo estendido e faço parte da equipe de líderes do Nova Safra, principalmente, mas não somente, da cantina. Uhum. E eu não sei se vocês conhecem, né? Meus pais, eles trabalham no ministério em tempo integral. Meu pai, Adriano José, apóstolo Adriano José do Ramo Estendido. E minha mãe
Também do ramo estendido Apóstola Daniela. Hum, muito prazer. Prazer. É uma alegria, Isabel Catarina, ter você aqui, não é? E poder ter essa oportunidade para que uma jovem mulher universitária pudesse estar compartilhando, não é, a sua perspectiva da colheita sobrenatural. Então, nós vamos começar lá do início. Não é? Então, nós gostaríamos que você compartilhasse é, a respeito da sua jornada. Né? Até aqui, como é que, desde de criança, como é que é? Compartilha aí com a gente. Bom, tá. Eu sou filha de líderes e quando eu nasci, a igreja já era fundada. Então, eu passei por todo o processo da igreja até o ministério, ramo estendido, e eu presenciei todo esse processo, né? Ser filho de líder tem seu lado positivo, tem seu lado desafiador. Muitas vezes, algumas pessoas só focam no lado dos benefícios, né? Realmente, Deus nos abençoa bastante, mas tem alguns momentos que não são tão glamurosos, digamos assim, né? É, Então, vou perguntar aí para você, como é você lidar com esse lado que é bom e como é você lidar com esse lado desafiador de ser filho de pastores, de líderes? então, da, quanto à parte desafiadora, né, eu poderia dizer que os líderes eles passam por muitas guerras que as pessoas que não são líderes muitas vezes não passam, se passam, não passam nas mesmas intensidades e muitas vezes não têm noção da, da intensidade dessas guerras, né? E algumas vezes essas guerras acabam repercutindo na família do líder em conjunto. Então, não, eu como filha, eu experienciei várias circunstâncias, né? Que em uma idade menor, né? Então, é uma Uhum. coisa que a gente vai lidando e principalmente o processo de formação do líder, que é que é cheio de obstáculos, né? Que não é Uhum. nada fácil. Então, a gente vai passando junto com o líder. É, outra coisa que a gente precisa lidar bastante também é com os estereótipos e com as pressões que vêm por ser filho de pastor, porque muitas vezes as pessoas elas têm uma pressão para a gente ser perfeito, mas no caso a gente é normal como todo mundo, a gente acaba errando, a gente se arrepende, né? A gente busca a graça do Senhor, mas é isso também. E com relação a estereótipos fora da igreja, que no caso é ou o filho de pastor é aquele super certinho, engomado, ou é aquela pessoa rebelde. E E você tem vivenciado isso tanto no ambiente, vamos dizer assim, de igreja, de ministério, quanto na questão da universidade. sim, uma vez já me perguntaram se no caso, me perguntaram, né, o que os meus pais faziam. Eu falei, pastores. E a pessoa me perguntou, mas você faz parte da religião? Aí eu, sim, né? Uhum. E uma coisa que é bem importante foi porque durante toda a minha educação que a minha mãe e os meus pais deram, né, que a minha mãe fez questão também, foi de criar a gente na nossa própria identidade. Então, não criou conforme para ser filho de pastor, né? Criou conforme a nossa identidade no reino de Deus. E para ter, assim, não ser nem esse super engomadinho e também não ser o rebelde, você precisa atuar na sua identidade no reino de Deus, né? Porque isso é o que mostra que você consegue lidar tanto com o lado ministerial quanto o lado, por exemplo, na universidade, né? Aham. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, você percebeu que essa atitude dos teus pais com você, né,
fez diferença? Eu acredito que sim, porque é, isso deu um espaço para eu me tornar quem eu sou em Deus Uhum. e avançar, né? Melhorar as minhas qualidades, também tratar as minhas questões. Isso foi muito importante para o meu amadurecimento, para o meu desenvolvimento como pessoa também. Tá. E nesse processo, assim, você falou, né, dos desafios do líder, você falou Uhum. que isso afeta a família como um todo. Então, eu gostaria que você compartilhasse dos teus desafios, assim, que você teve que lidar, né, teve que superar, Uhum. teve que romper para você alcançar a colheita. Tá, Compartilha aí com a bom. gente. Um desafio foi a questão de discernir a vontade de Deus com a faculdade, né? Uhum. Porque eu já tinha uma profecia que eu iria fazer um curso relacionado à economia, ao comércio, E nessa quem área. quem que liberou essa profecia sobre você? Ai, Você eu lembra? esqueci. Eu não eu esqueci. Cheryl Price. Isso, é. Uhum. E quando eu era bem novinha, né? Sim. Você E tinha 9 anos. 9 anos. Pra eu entrar com 17, né? Então, deu, Uhum. tipo, essa diferença. Sim. E eu nem, na hora que eu tava escolhendo o curso, eu nem, não lembrava tanto dessa profecia. E E você foi, foi pressionado, deixa eu só fazer uma pergunta. Você foi pressionado pelos teus pais para fazer algo relacionado com essa profecia? Ou você teve a liberdade de fazer a tua escolha? não, eu tive a liberdade de fazer a minha escolha, tanto é que eu fui fazer teste vocacional para saber realmente quais cursos que se dariam melhor comigo. E Uhum. entre eles estava a economia. Então, foi algo, foi testificado, né? Aham. Então, mas a minha questão mesmo era, eu escolhi economia, né, como minha principal opção. E algumas vezes, quando eu falava que eu queria economia, não tinha uma reação muito, de algumas pessoas muito positiva, né? Mas mesmo assim eu falei, não, eu vou. E como a minha mãe estava falando, né, esses dias, olha só como é que tá a economia agora, né, a importância. É, Então, eu continuei, né, no propósito de Deus, tá. A minha principal questão foi onde estudar. Essa foi a minha questão de discernir aonde eu ia estudar. uhum. Porque o meu sonho, como o Judá ele tinha ido para a Unicamp, eu falei, opa, também quero, né? Meu Uhum. sonho, então, era ir na Unicamp. Eu tava no meu terceirão, tava focada em quê? Em passar na Unicamp. E então, eu quase não fiz outros vestibulares, porque eu tava tão focada. Eu falei, não, eu vou, eu quero, e vai ser lá, e, né? E isso também dá muita importância para ouvir o que os pais falam, né? Porque os meus pais falaram, ó, não, acho melhor você fazer o vestibular da faculdade, tal, também para você fazer, para você ter essa opção e não sei o quê. Eu não tava muito afim, mas eu fui, né? Eu ouvi meus pais, eu fui. E também eu fiz o Enem, que eu também não estava muito, mas eu fui fazer, Uhum. né? E no caso, acabou que eu não passei na Unicamp. Eu fiquei, faltaram 97 pessoas para eu passar. E eu acabei passando na UFSCar, em Sorocaba, em economia. Que é uma faculdade federal. Isso é. Então, eu já não estava assim, muito animada, porque já não era o meu sonho. Meu sonho era a Unicamp. Mas eu fui, eu falei, tá, eu vou, se é o que Deus quer, né? Vamos lá. Não, humanamente não tô querendo, né? Uhum. Mas eu fui, eu fiz a matrícula,
confirmei a minha matrícula e, e fui nas semanas, comecei a ir na aula. Isso foi muito bom, porque isso confirmou o quanto eu gostava, quanto eu gosto de economia, do curso, das Sim. matérias e tudo mais. Uhum. E só que eu não tava me encaixando, por mais que eu falei, tá bom, vou fazer aqui, né? Eu acho que é a vontade de Deus eu estar aqui, então vamos ver aqui. Só que eu tava vendo que eu não tava me encaixando, não tava sendo muito cansativo para mim, porque a gente saía de Campinas, ia para Sorocaba, e voltava todo dia, 1h20 para ir, 1h20 para voltar. E aí começou essa questão. Fico na UFSCar, vou pro cursinho e. Ah, uma coisa que eu não falei. Nessa, nesse vestibular que não era da Unicamp que eu fiz, Uhum. eu, eu passei e eu acabei me matriculando. Só que como não era um lugar que eu queria, tinha a opção até tal dia eu poderia fazer desfazer a minha matrícula sem nenhum prejuízo, né? Uhum. Então eu decidi, não vou fazer essa faculdade, vou fazer o Unicamp, eu vou passar e decidi retirar a minha matrícula. Quando, voltando na UFSCar, eu ficava, eu vou ficar na UFSCar, vou pro cursinho, me veio essa faculdade. Eu falei, nossa, e se eu tivesse fiquei se eu tivesse continuado com a minha matrícula, né? Me deu um certo de um arrependimento. Mas a minha cabeça ainda assim tava que eu queria o quê? Eu queria o cursinho para fazer Unicamp. Mas aí foi todo um processo de oração até que eu ouvi de Deus que o meu lugar não era o fiscar. Uhum. Então eu soube que você cumpriu o propósito que eu tinha para você na UFSCar e você não precisa mais ficar lá. Então a questão agora foi: eu vou pro cursinho ou eu vou para essa faculdade que me deu a oportunidade para eu voltar? Caso eu quisesse, eles poderiam colocar minha matrícula de volta. Uhum. Só que meu coração estava onde? Estava no cursinho. Aí eu orando, meus pais falando comigo, né? Porque meus pais, eles preferiam ficar nessa faculdade do que ir pro cursinho, por conta de toda a questão de passar pelo vestibular tudo de novo, e eles já tinham essa visão que essa faculdade era uma ótima faculdade. E com todo esse processo de oração, buscando Deus, eu decidi ir para ficar nessa faculdade e não ir para o cursinho. Eu entrei, já tinha aula começado já fazia um mês e meio. Eu entrei lá, mas foi muito bom eu ter ido para essa faculdade, porque eu percebi que era esse lugar que Deus tinha para mim, era essa faculdade que Deus tinha para eu fazer. E eu me encaixei tão bem e eu consegui recuperar. Eu me encaixei tão bem que eu consegui recuperar um mês e meio. Eu já cheguei, já estava nas primeiras provas, consegui fazer umas e para o resto do semestre eu consegui ficar junto com a turma, né? E isso foi muito bom. E até hoje eu percebo que eu acredito que eu não iria me adaptar tão bem assim à Unicamp. Então eu acho que Eu acho que seria bom você contar a experiência que Deus confirmou que neste tempo não era por enquanto a Unicamp. eu fui numa palestra que tinha que teve lá na Unicamp com um professor de Cambridge que chama Rajun Chan. E eu fui lá com meus amigos assistir a palestra dele. E só que eu entrei lá e eu vi que não era, que eu não. Não Eu era não o teu senti, lugar. eu não senti no meu lugar, né? E
Então eu vi mesmo que meu lugar é lá nessa faculdade que eu estou fazendo agora. Uhum. E E eu isso é muito, agradeço. veja, Isabel Catarina, isso é muito bom para todos que estão ouvindo e a gente vem nos mais variados convidados que nós já tivemos aqui, né? Sempre a importância de você estar no tempo certo, no Sim. lugar certo que Deus tem. Uhum. É. E como são tuas notas Ah, na faculdade? bom, minhas notas são muito boas, né? É claro, tem as matérias que eu tiro notas boas, mas não Excelente. super excelentes, né? E tem as Uhum. matérias que eu tiro notas excelentes também, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, veja, você compartilhou essa travessia tua da faculdade até se encaixar, e quando se encaixou, fluiu, né? Você está prosperando lá. E, e a questão do inglês? Bom, inglês foi uma questão bem longa que eu Aham, tive, que como eu era menor, Deus teve um outro jeito de tratar comigo, né? Não foi essa questão de não, não é, né? Que nem na faculdade. Mas é assim, quando eu aprendi inglês desde pequena, mas chegou num ano que eu tava fazendo inglês numa escola, só que é, eu tive meio que um bloqueio com o inglês, né? Eu não tive professores muito legais, assim, não tive. Eu tive uma aula que tive sozinha e eu acabei tendo um certo bloqueio com o inglês, que eu não queria ver inglês na minha frente. uhum, Nunca mais, não queria. Parei de fazer, parei de tudo. Aí, quando eu terminei a quarta série, quinto ano, eu mudei de escola, porque a escola ia ter só essa série. uhum, E alguns dos meus amigos foram para essa mesma escola. Só que uhum, essa escola tinha opção de espanhol e inglês. Eu escolhi fazer espanhol, porque não queria ver inglês na minha frente. uhum. Mas acontece que meus amigos todos ficaram numa outra turma. E essa outra turma só tinha inglês. E a minha questão com o inglês era tão forte que eu tive que pensar: eu vou com os meus amigos ou eu fico no espanhol para não fazer inglês? Mas eu vejo que Deus fez essa minha transferência, assim, como uma forma para ele ir me mostrando, né, para eu ir, é, me, é, como é que se diz? Para eu ir abrindo, né, para o inglês, para eu poder ir Para você aprendendo. permitir Deus trabalhar os É, processos, né, de isso. restauração. Porque como era uma escola nova, eu não conhecia ninguém, eu falei, não, tá bom, eu vou para a sala dos meus amigos, vou fazer inglês. E a partir disso eu fui me abrindo mais pro inglês. Uhum, E quando chegou no oitavo ano, eu mudei para uma outra escola. E nessa outra escola tinha um programa que chamava Bilingue, que eu tinha aula à tarde, segunda e quarta, com uma professora que era inglesa. E essa professora, ela era muito legal. Ela restaurou toda a minha vontade, né? Ela foi usada por Deus para restaurar a minha vontade de falar inglês, para melhorar meu vocabulário, melhorar meu nível de inglês. E a aham. partir disso veio também a oportunidade de fazer o high school. O high school é uma Eu escola. creio que é importante você falar o que é esse high school para que todos possam entender esse tipo de programa. Tá, o high school, ele como que ele funciona? Você faz as aulas normais do ensino médio de manhã e à tarde, duas vezes por semana, a gente tinha matérias que não eram obrigatórias no ensino médio brasileiro, mas que tinham no currículo americano e essas eram dadas por uma faculdade. Eram desenvolvidas por uma faculdade e os E professores, essas aulas eram dadas em português? não, os professores eles eram estrangeiros. Eu tive aula com um professor
da Inglaterra, da Austrália e dos Estados Unidos, e então eles não sabiam falar português. O Judá tinha entrado antes de mim e quando foi a minha vez, eu fui fazer o teste, eu não passei, tinha que passar com 6, eu tirei 5,5. Eu fiquei devastada porque eu queria muito entrar. Mas meu pai pegou e falou assim, ó, se for do propósito de Deus, você vai entrar, porque é do propósito dele e ele cuida. E então veio a oportunidade de fazer vários testes simulados, até que eu fiz o segundo teste de novo e eu acabei passando. Uhum. Só que eu cheguei toda animada e acontece que foi bem difícil, foi difícil para mim o high school, né? Não foi uma coisa que assim foi super como eu tive uma Foi- certa Você teve algumas dificuldades lá. eu tive algumas dificuldades lá, algumas coisas no começo, a dificuldade às vezes de entender, ou entre outras coisas, que acabou que eu estava meio desmotivada. E então meus pais falaram: olha, se você quiser sair, você pode sair tranquila, você não precisa fazer, né? Mas eu sabia que isso era importante e que não dependia só da minha vontade, né? Porque eu sabia que era uma coisa que ia ter né? Deus me colocou aqui, então isso aqui vai ter Uma um repercussão mais para benefício frente. na Vai ter frente. colheita lá na frente, Vai, né? vai ter. Então eu decidi continuar, mesmo contra a minha vontade. E eu Deixa eu te terminei. perguntar, e como é que foi fazer algo sabendo que era propósito, sabendo que isso ia ter colheita, mas contra a tua vontade? Como é que você lidou E com olha, essa vontade contrariada? eu vou dizer pra vocês que não é fácil, tá? Mesmo sabendo que Deus tem uma coisa pra você que vai ser resultado disso que você tá fazendo, era uma coisa que pra mim era muito difícil. Toda segunda, quarta, depois toda terça e quinta à tarde, indo das 2 às 5 da tarde, estudando inglês, fazendo todas as atividades. Uma coisa que eu não gostava muito foi. Então foi uma coisa muito legal, né? Mas assim, a gente continua porque tem fruto no final, né? Uhum. Então, E qual foi o resultado final? o resultado final foi que eu me formei é, e obtive o diploma de ensino médio americano. Então Então, você tem o diploma do ensino médio brasileiro e o ensino isso. médio americano, Aham. Tem. fornecido por uma faculdade americana. Isso, fornecido por uma faculdade americana. E eu vejo que isso foi muito importante para o meu futuro, né? Porque inglês é uma coisa que abre portas muito, né? E economia é uma coisa que lida muito com o exterior. E eu Aham. vejo que realmente isso foi muito importante. Hoje, por exemplo, hoje já na faculdade, né? Você está terminando o primeiro semestre do terceiro ano. Sim, Você já percebe resultado, colheita desse período do high sim, school. porque essa período do high school também foi um período de quebrantamento, vamos dizer assim, da minha própria vontade. A tua Então, vontade, assim, era muito forte? ou era muito forte, tanto Uhum. que às vezes eu não ia sorrindo para aula, né? Mas eu vejo que foi uma experiência muito boa para eu quebrantar a minha vontade, para eu falar, não, vontade, você tem que ficar aí no seu lugarzinho, porque a vontade dele, a vontade de Deus é a vontade certa, ele sabe tudo. E E eu deixa eu te vejo. perguntar, hoje, por exemplo, além dessa questão na faculdade, que você já percebe que já tem colheita, né? Uhum. No ministério, você já tem usado o inglês no ministério?
Eu já participei, já ajudei algumas vezes em tradução online, já te ajudei algumas vezes. E na tradução entre os apóstolos e o palestrante e o convidado, eu já ajudei também na tradução. Então você já tem colheita no ministério deste período doloroso de Sim, semeadura. é, já Ah, então, tenho. então isso é muito importante, né? Porque todos precisam saber, né, essa jornada. E muitas vezes os pais querem super proteger os filhos dos seus processos, né? Ou oprimem Uhum. ou super protegem, né? E o importante é falar que vocês viam como eu estava, que eu não estava feliz, mas vocês sabiam que isso era o que Deus tinha para mim. Então vocês não ficavam, ah, não, vamos te tirar, você não tá gostando, então vamos sair, não vamos ficar, não. Vocês, diante disso, vocês davam um encorajamento, vocês não, você vai conseguir terminar, você não vai desistir, Deus vai te ajudar, você vai tirar notas boas nesse programa. Então isso foi muito bom também. E isso aconteceu? Hum? E isso aconteceu? Você tirava com os encorajamentos, você conseguiu ir Tirava. melhorando nas notas? Consegui. Aham. Então agora nós vamos falar um pouco do Nova Safra, né? Sim. Que a gente sabe que é uma área que você se identifica bastante, né? Como é Uhum. que foi a sua inserção no Nova Safra e como é que surgiu essa iniciativa de ver que precisava de uma cantina e que seria bom? Conta aí pra gente. Bom, a minha inserção no Nova Safra, no, como eu fico um pouco nos bastidores, né? Eu consigo ver o que acontece, né? E eu percebi que foi assim, foi um acampamento muito bom, de foi cheio de bênçãos também, né? Sim. Aconteceu várias coisas, muitas pessoas foram abençoadas, mas eu percebi que várias pessoas não tinham condições de arcar com o O custo acampamento. do acampamento, porque é um acampamento que tem uma ótima infraestrutura e acaba sendo um pouco mais caro. E diante disso, eu eu tenho eu tive essa, o Espírito Santo falou comigo de que maneira que a gente pode ajudar, porque além das pessoas que não tinham os recursos necessários, o Uhum. ramo estendido também, ele estava fazendo o máximo que podia para ajudar, mas às vezes acabava não dando para fazer todo o ideal que eles tinham planejado e tudo. Então eu pensei, nossa, que forma que eu posso ajudar a, a, a trazer esses recursos para pelo menos minimizar o preço ou dar oportunidade para as novas pessoas. Subsidiar o valor do acampamento, né? Isso, para ajudar em alguns gastos também. Aham. E o Espírito Santo falou comigo e eu falei, e uma cantina? Porque uma cantina, é, você não precisa ter uma super mega elaboração, né? É claro que da primeira para a segunda cantina que a gente fez, teve uma grande diferença. A gente aumentou o que a gente conseguia vender, mas a partir dessa ideia eu falei com a minha mãe, a apóstola Daniela. Ela falou: Nossa, que ideia muito boa, então vamos organizar. E eu pedi para as pessoas que tinham cafeteira, aquelas cafeteiras de cápsula, elas se voluntariaram e emprestaram a cafeteira delas. Os jovens também, eles se dispuseram a se voluntariar na venda e também em fazer as coisas, porque algumas coisas a gente fazia, por exemplo, brigadeiro, sanduíches, E e o engajamento dos jovens, como é que foi, foi? foi muito bom, porque todos eles estavam. Eu, a gente explicou para eles a razão dessa cantina, por que que a gente Uhum. estava fazendo isso, né?
E teve um engajamento muito bom, porque eles ficaram super animados e quiseram ajudar também. E falar, nossa, vamos arrecadar, vamos ajudar na venda. E eles participaram com alegria, ajudaram na montagem, ajudaram na venda, ajudaram na arrumação. Foram, foram todos os jovens que participaram do congresso iam nos ajudar. Foi muito bom. E então, ó, você contou, né, quem é você, suas experiências, seus processos, né? E como Uhum. é que você chegou a discernir o seu chamado, né, o seu dom de ofício para o futuro? Ah, para o futuro, no, deixa eu pensar. Desde criança, meus pais sempre falavam sobre o reino de Deus, sobre os dons, né? Cada Sim. um tem o seu dom, cada um tem o seu temperamento, a sua forma de agir, aonde cada um tem o seu lugar. E conforme eu fui crescendo, né? Eles foram falando, ó, isso aqui é característica de um líder, isso aqui é característica de um líder, ó, você faz isso também. E E na. deixa eu te perguntar, como que é essa conversa assim? Olha, aqui, né, assim, é algo do dia a dia, tem momentos específicos, como é que é esse lance assim Ah, dessa conversa? assim, acontece alguma coisa, a gente conversa normalmente, né? Não Uhum, tem um horário específico, tal hora a gente vai sentar para conversar sobre isso. A sim, gente só fala sobre os assuntos do dia a dia, que tem também, conforme às vezes o que aconteceu, ou a oportunidade, né? uhum, Ou também se se também aspectos do reino de Deus, se a gente tiver alguma dúvida, a gente pergunta, eles respondem, né? E isso é muito bom, porque acaba que a gente conta uma experiência, o que aconteceu comigo hoje, o que aconteceu, o que eu fiz. E vocês pegam e dão esse feedback e acabam falando, ó, isso é característica de tal dom, ou uhum. olha, isso é característica de um líder. Conta E, pra gente um dom desses aí, além de líder que você já colocou, um que ficou assim ah, evidenciado nessas conversas. bem evidenciado foi o dom de discernimento. Porque eu chegava, eu falava, olha, eu não me senti bem, eu fui em tal lugar, eu não me senti bem, eu não sei, eu encontrei tais pessoas, ou eu vi tal coisa e eu não me senti bem com aquilo. E eu fui contando as experiências, né? E eles foram falando, olha, isso aí é porque você tem discernimento. Você olha, mas eu não sei por quê, sabe? Eu não sei por que eu vi aquilo, sabe? Eu Aham, associei aquilo, eu vi uma coisa e associei com outra e eu não sei por quê. sim. E eles me falaram, olha, esse é discernimento, porque você está discernindo que tal objeto, tal coisa, tal lugar tá sobre tem Tal algo por influência. trás ou tá sobre influência de alguma coisa assim. Uhum. E então vamos voltar lá para o seu chamado, né, para os dias à frente. Sim. Então, aí você É, percebeu, por exemplo, discernimento, liderança. uhum. E aí? Aí no acampamento Nova Safra, né, teve Uhum. muito sobre dons, teve uma palestra sobre dons, e a gente foi anotando e falou, ó, vamos conversar aqui, né, entre a gente sentou no quarto, a gente ficou conversando, as meninas, olha, você acha que você tem qual dom? Qual dom você acha que você tem? E na palestra também foi enfatizado, olha, tal dom é mais para para esse, esse ministério, ou tal Aham, e tal dom é mais para esse. E eu acabei me encontrando de apóstolo, né? aham. No ministério apostólico. Amém. Que bênção. Vamos lá. Nosso tempo está terminando.
que palavra que você poderia dar em termos de colheita para encorajar jovens universitários a se comprometerem com o reino de Deus? Eu diria que vale muito a pena, porque é algo que você não conseguiria fazer sozinho de jeito nenhum. Porque uma das coisas que nesse período agora eu estou lidando é com a questão do perfeccionismo. E esse perfeccionismo tem a ver de eu tentar fazer as coisas totalmente corretas, com medo de errar qualquer coisa. E eu vejo que isso é uma exigência além, porque a gente erra de qualquer jeito. E é a graça de Deus que faz com que nós consigamos dar o nosso melhor. É o favor de Deus que vem, que faz a gente ter uma colheita maior. Então, a colheita nossa, só na humanidade, ela é muitíssimo pequena em comparação à colheita que quando Deus age na nossa vida. Então, vale muito a pena, é uma coisa que te dá graça, te dá tranquilidade também, porque muitas vezes o estresse que a gente tem dessa super exigência, ele vai embora quando a gente tem a graça de Deus sobre nós. E veja, você pessoalmente, né? Você tem tido experiências com Jesus, experiências com o Espírito Santo. Você pode compartilhar assim, né? Lógico, sem se expor, mas compartilhar para encorajar jovens a buscarem a Deus e terem as suas próprias experiências. Porque uma das coisas que as Sim. pessoas também acham é que por ser filho de pastor, as experiências dos pais que fazem a coisa acontecer. Quando a gente sabe que não é verdade, porque Não, você tem as suas. tem as minhas, e porque cada pessoa é diferente, né? Então não dá pra você projetar dos pais nos filhos, né? Mas eu tenho sim experiências e também teve a ver com em janeiro, fevereiro, acho que é fevereiro, teve o Descend School aqui em Campinas. E foi assim uma ótima oportunidade porque é, é perto aqui de casa, né? E normalmente os eventos têm em São Paulo e dessa vez teve em Campinas também, então eu falei, nossa, né? Grande oportunidade. E eu e o Judá, a gente foi no Descent, né? E os pais ficaram em casa, né? Eles não foram conosco. Então, nós encontramos amigos e durante as tardes tinha tarde de evangelismo. Sim. Eu nunca tinha saído dessa forma para evangelizar. Nunca tinha, vamos tal lugar para evangelizar a pessoa do nada que você não conhece, né? Que uma pessoa aleatória que está passando, eu nunca tinha feito. É Então, importante dizer, porque quando seus pais faziam isso em sim, Londrina, você eu ainda era não tinha muito nascido. nova. É, eu não Você era muito pequenininha. Por exemplo, eu lembro nos de carnaval, ungindo orando pelo óleo para ungir todas as pessoas, né? Eu achava isso, nossa, que legal. Mas eu tinha 10 anos, então não dava para eu sair, né? Sim, sim. Então, essa foi uma oportunidade muito boa que Deus deu. E de segunda, terça e quarta tiveram essas tardes e a gente foi para o terminal, a gente foi para uma praça, para o centro, a gente foi para a Unicamp. E numa dessas experiências, né, no primeiro dia, foi uma coisa que Deus falou, Deus me chocou bastante, né? Porque a gente estava lá, estava em grupo, a gente se dividiu em trios e a gente estava andando, orando com as pessoas, falando com as pessoas, ministrando. E um dos nossos focos naquele dia era orar por cura. Então a gente estava parando as pessoas, olha, a gente pode orar por você, tem alguma coisa que você queira que a gente ore para curar. E a gente já estava no final já.
tava conversando lá no meio do terminal e chegou uma senhora e falou assim: Olha, o que vocês estão fazendo aqui, né? Aí a gente explicou para ela que a gente estava orando. Ela, vocês podem orar por mim? Eu tô com uma dor aqui no meu tornozelo, no meu pé. Aí a gente foi lá, oramos e ela foi curada. E Uau! trouxe a amiga dela. Depois, ela, olha, minha amiga tá com dor aqui no pulso faz um tempo. E eu trouxe aqui para orar para ela ser curada também. Aí eu, opa, então vamos lá. A gente orou e ela também foi curada. Uau! Então Que foram beleza! experiências muito legais, muito E gratificantes. vocês tiveram uma experiência também na Unicamp que foi bem peculiar, né? Sim, a gente estava andando lá na Unicamp, né? Eu e meus outros dois amigos, a gente estava procurando pessoas para falarem também. A primeira que a gente abordou foi uma senhora que estava perto de uma livraria não, biblioteca, e a gente começou a conversar com ela, né? Sim. Fala assim, olha, você tem o que a senhora faz, o que, né? Ela era aposentada, o marido dela estava apresentando tese de doutorado. Aí eu perguntei, né? Falei, moça, você tem dor nas costas? Porque eu vi ela colocando a mão nas costas, assim. Aí ela falou assim, eu tenho, né? E vai, conversa, ela era ateia, né? Uhum. E ela deixou a gente orar por ela, oramos 2 vezes. No momento não houve cura direta, mas a gente orou para que depois, né, em nome de Jesus, Sim, tenha também. sim. Mas mais para frente, a gente estava andando pela Unicamp, meu amigo pegou e foi falar com uma menina, né? Ele falou assim, você tá bem? Tá tudo certo, não sei o quê. E aí ele chamou a gente e a moça estava passando por uma situação muito difícil. E a gente ministrou ela, orou, e foi Uau. muito lindo, porque ela aceitou Jesus. Ela falou assim: Olha, eu conheço, eu vou em igreja, também eu frequento outras religiões, não achei meu lugar, mas eu vou indo, né? Aí a gente falou: Olha, você gostaria de aceitar Jesus? Aí ela falou: Eu aceito. Então ela aceitou Jesus, isso foi muito lindo também. Uau, muito bom. Isabel Catarina, muito obrigado pela sua disposição voluntária, né? É muito importante dizer, né? Houve o convite e voluntariamente você se dispôs a compartilhar aqui sua história, seu testemunho como jovem, como mulher, como universitária, né? Então fica aqui a nossa gratidão, que o Senhor continue te abençoando, você Amém. continue rompendo, tendo colheitas Amém. sobrenaturais e sendo essa líder que Deus tem, né? Operando em todo o plano de aliança para a sua vida. Muito, Amém. muito obrigado. Então, um grande abraço. Então, pessoal, hoje nós tivemos aí o compartilhar da Isabel Catarina, jovem, mulher, universitária, né, que tem as suas experiências, os seus processos, rompendo, já experimentando colheita, vendo o mover de Deus e cremos que o Senhor está levantando uma nova geração. Deus está levantando esta geração de jovens inovadores, os jovens do Nova Safra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Então nós vamos orar, lembrando que hoje é o 33º dia desta campanha. Hoje nós estamos lendo Apocalipse capítulo 15, ok? E nós vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, te damos graças pelo compartilhar o testemunho e perspectivas da Isabel Catarina. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor está levantando um exército de jovens, homens, mulheres, exército de jovens que têm suas experiências sobrenaturais com o Deus vivo. Aleluia!
que vive, que exercita seus dons, seu chamado, seu ministério, que anda na agenda divina, no tempo, no lugar, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos hoje por um avivamento entre os jovens. Senhor, um mover sobrenatural entre os jovens, Senhor, nas escolas, nas faculdades, em nome de Jesus. Também, Senhor, nós proclamamos que nós rompemos e acessamos esta colheita sobrenatural, inclusive e, sobretudo, esta colheita sobrenatural entre os jovens. E jovens vivenciando a colheita sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos ficando por aqui e nós teremos encontros online, então, até dia 10, recebendo convidados. Né? Se você ainda não esteve na Vigília Web, não deixe de estar lá, né? Em nome de Jesus. A Vigília Web começa às 18 e vai até às 6 horas da manhã. Deus te abençoe.